Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje será a continuação da onde a gente parou na aula ao vivo, na sexta-feira, tá? Nesse caso aí, a gente já finalizou o conteúdo em si, tá? Só folhear aqui o livro de vocês para eu ver. Então, o conteúdo em si nós já fizemos, tá? Então, hoje eu só vou fazer a correção coletiva de umas atividades que eu havia passado antes e também a gente vai fazer umas atividades em sala, certo? Atividades tanto do livro quanto do caderno de atividades. Vamos começar? Correção das atividades, páginas 120 e 121. Eu passei, porém, eu ainda não corrigi, ok? Portanto, abram aí nessas páginas que a gente faça a correção coletiva. No caso aí da página 120, que foi a primeira questão, 119, desculpem. No caso aí da página 119, que foi a primeira questão, eu já corrigi, tá certo? Nas aulas passadas. Porém, tá faltando só a 121 e a 122 que eu havia passado, mas não havia corrigido, tá certo? Então, 120, página 120, segunda questão. Assinale as alternativas corretas. Escovar os dentes com a torneira aberta. Escovar os dentes com a torneira aberta e tomar banhos demorados também são formas de usar incorretamente os recursos naturais. Segunda frase. Não precisamos cuidar da maneira que utilizamos os recursos naturais do nosso planeta, porque eles jamais vão se esgotar. Quando despejamos lixo nos rios e mares, estamos contaminando a água, que é um importante recurso natural. Então, nesse caso aí, 3 frases, 2 estão corretas e uma incorreta. Nessa primeira aí, a gente sabe demais que escovar os dentes com a torneira aberta, tomar banho com a torneira aberta, lavar a louça com a torneira aberta enquanto está ensaboando, né? São medidas incorretas de economizar água, óbvio, né? Quando você está se ensaboando, o certo é fechar a torneira, tá? E quando terminar de se ensaboar, abre a torneira novamente para se lavar. Então, essa é a forma correta de se utilizar um meio tão importante que é a água, né? No capítulo passado, foi no capítulo retrasado, nós vimos sobre a água e a gente viu que existe apenas 3% de água doce e na forma líquida do planeta Terra. 3% é muito, minha gente? Claro que não. É pouquíssimo. No planeta inteiro, 3% de água doce e na forma líquida. Se esses 3% já é pouco no planeta todo e a gente ainda não economiza água, vocês imaginam o que é que vai acontecer no futuro para as nossas gerações, quando os nossos filhos estiverem aqui no planeta, quando os nossos netos estiverem aqui, né? Então, provavelmente, se o ser humano estiver gastando água dessa forma, inconscientemente, provavelmente o futuro do planeta em relação à água vai estar prejudicado, claro, né? Então, a gente marca porque está correto. Não precisamos cuidar da maneira que utilizamos os recursos naturais do nosso planeta, porque eles jamais vão se esgotar. A água vai se esgotar? Com certeza a água se esgota, né? Por exemplo, então a gente deve cuidar dos recursos naturais, como as árvores, né? Afinal de contas, as árvores elas servem de matéria-prima para vários objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Precisamos utilizar com consciência os minérios e os minerais que fazem ferro para a gente utilizar, carro, né? Carro é feito de ferro. E uma infinidade de coisas que o ser humano utiliza da natureza para poder fabricar vários objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia.
Mas, se nós tirarmos essa matéria-prima da natureza de forma inconsciente, vai acabar. Tá certo? Vai acabar. Então, essa segunda frase está completamente errada. Não precisamos cuidar da maneira que utilizamos recursos naturais? Precisamos sim. A gente tem que utilizar os recursos naturais de forma sustentável, de forma consciente, senão vai acabar, tá? E não é só por causa disso que a gente deve cuidar da natureza, não. É uma infinidade de motivos, claro, né? A última frase. Quando despejamos lixo nos rios e mares, estamos contaminando a água, que é um importante recurso natural. Não só contaminando, que essa frase está corretíssima, não só contaminando, como fazendo mal aos animais que vivem nesse ambiente aquático, né? Afinal de contas, o lixo que a gente joga acaba caindo do mar ou nos rios por conta do vento que leva, né? E aí esses animais que moram nesse meio aquático não entendem que aquilo é um lixo e acabam pensando que é um alimento, né? E acabam comendo. Por exemplo, as tartarugas marinhas, elas se alimentam de água viva. Vocês imaginem que existem uma sacola plástica boiando nessa água. Vocês há de convir comigo, vocês há de concordar comigo que a sacola, quando ela está na água, ela assemelha-se muito a uma água viva. Mas a tartaruga vai saber, vai distinguir aquele saco de uma água viva? Não. Se está ali no mar, para ela é uma água viva. Então ela vai comer, tá? E a gente sabe que o plástico não digere no estômago da gente. E aí aquela tartaruga vai acabar morrendo futuramente, tá? Então, a segunda questão, vocês vão marcar a primeira frase e a terceira frase porque elas estão corretas, ok? Terceira questão, a família de Juliana compra mais alimentos do que consome. Ou seja, foi o que a gente aprendeu na nossa aula da sexta-feira, consumismo, né, gente? Será que a perguntinha que a gente se fez na sexta, né? Eu compro, mas será que eu preciso? Né? A gente sempre tem que ter essa pergunta. Será que eu preciso? Quanto mais eu compro, mais lixo eu tô fazendo, né? Então, vamos lá. Olhem aí essa figura que está na página 120 de vocês, na terceira questão, tá? A família de Juliana compra mais alimentos do que consome. Letra A. Converse com seus colegas e responda. Como Juliana pode comprovar que sua família tem comprado mais alimentos do que necessita? Primeiramente, a gente tem que dar uma olhadinha no lixo da gente e ver qual é a altura que ele está, né? Então, ela pode comprovar isso pela verificação de alguns alimentos que têm sido jogados fora. Nesse caso aqui, ela verificou na lixeira. Ela não precisou mexer, não, né? Claro que ninguém mexe em lixo. Mas ela só visualizou. E vocês estão vendo que a lixeira é alta e os alimentos estão até o topo do lixo. Então, Juliana comprovou só dando uma observada no lixo da casa dela, tá? Letra B. O hábito da família de Juliana prejudica o meio ambiente? Por quê? Sim, a resposta é sim. A gente viu que quanto mais a gente consome, mais a gente gera lixo. Então, sim, o desperdício de alimentos é um dos problemas ambientais que enfrentamos. Os recursos do solo são utilizados para gerar o alimento que, se não é utilizado, vai parar nos lixões. Além disso, não é possível falar em desperdício de alimentos sem pensar nas pessoas que passam fome em todos os lugares do mundo. Então é isso, gente, né? Você tem que repensar muito antes de jogar aquele alimento que ainda está bom no lixo, tá? Tem muita gente passando fome. Ao invés de jogar aquele alimento que você não precisa mais, alimento que tá bom, que tá na validade, você deveria doar às pessoas que não têm, tá certo?
Então, a quarta, a quinta e a sexta estão na página 121, tá? Quarta questão, ela é uma resposta totalmente pessoal. E aí vocês respondam no livro de vocês, tá certo? Em seu dia a dia, você observa o desperdício de recursos naturais, ou seja, de materiais, em quais situações? Aí vocês respondam porque é uma resposta pessoal de cada um, tá? Quinta questão. Descreva duas situações nas quais podemos estar mais atentos para evitar o desperdício dos materiais. Indique como devemos agir. O uso desnecessário de materiais descartáveis, o descarte inadequado de materiais que podem ser reciclados, o descarte de materiais que ainda poderiam ser utilizados e entre outras formas, tá? Então, essas são as formas que a gente deve ficar mais atento no caso de desperdício, né, de materiais, tá? Sexta questão, a gente tem um pequeno texto, vamos ler, né? Leia o texto abaixo. Saiba que alguns lanches podem gerar menos lixo e serem saudáveis. Será que podemos escolher nossos lanches de maneira mais saudável e que ainda por cima não deixe tanto lixo? Frutas, sucos naturais e sanduíches feitos em casa são uma boa opção para a nossa saúde. Não escolha seus lanches pelos personagens que estão nas embalagens, e sim pelas coisas boas que estes alimentos trazem para a sua saúde. Usar lancheiras ou potes também ajuda a diminuir o lixo. Peça ajuda para os seus pais. Agora, discuta com os seus colegas se vocês acham que existe uma forma de vender esses alimentos, causando menos impacto ao ambiente, né? Nesse caso aí, a gente pode fazer escolhas saudáveis para o lanche que fazem bem não somente ao corpo, mas também à natureza, preparando o lanche em casa e utilizando materiais reutilizáveis. Estamos nos alimentando de maneira saudável e contribuindo para reduzir a quantidade de lixo gerado. Na semana passada, ou foi na semana retrasada, a gente fez a atividade 119. Deem só uma olhadinha aí nessa figura, né? É uma família que está comendo lanche, né, de alguma lanchonete. Aí, toda vez que a gente pede comida de outro local, vem o quê? Guardanapo extra, vem copo de refrigerante ou copo de suco, né? Vem as embalagens onde o sanduíche vem dentro, a pizza, a batata, canudo, né? Canudo que é um objeto tão poluente que, por sinal, já está sendo proibido em vários países, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, olhem aí essa figura e vejam o quanto de lixo essa família produziu, né? E qual é o tipo de lixo? Principalmente plástico, né? O plástico faz parte do canudo, o plástico faz parte do copo que eles estão comendo, tá? As caixinhas de papelão também, que o sanduíche vem dentro. E assim vai. Olha o tanto de lixo que essa família consumiu, que essa família produziu, né? E aí, o que é que acontece? A sexta questão, ela está dizendo que se você fizer sanduíche em casa, é uma forma mais barata, é uma forma mais sustentável e é uma forma mais saudável, né, de se consumir um sanduíche. Afinal de contas, esses sanduíches de lanchonete não são nada saudáveis, né? Vocês sabem disso. E aí, fazendo em casa, a gente junta o barato, o saudável e o sustentável tudo junto, né? Então, é isso que a resposta quis dizer, né? Escolhas saudáveis, mas essas escolhas saudáveis não só para a natureza, mas como para o corpo da gente, tá certo? Se a gente preparar também lanches em casa, né? Utilizando materiais reutilizáveis, a gente utiliza faca que a gente vai reutilizar depois, a gente lava e reutiliza depois.
O prato a gente também reutiliza depois lavando, o copo da mesma forma, né? Nada, quase nada disso vai para o lixo, no máximo o guardanapo que a gente utiliza, porque enfim, né? Então, a ideia não é produzir lixo nenhum, porque é impossível, né? A ideia é produzir menos lixo possível. Então, o que é que vocês acham que produz menos lixo? Eu pedindo sanduíche do iFood ou eu fazendo sanduíche de casa? A resposta tá óbvia, né, gente? Abram aí o livro de vocês na página 128 a 130, porque faremos a atividade que eu não passei para casa, tá? Essa atividade é para a gente fazer agora mesmo, para a gente fazer tudo junto. Combinado? Então, coloquem aí o livro na página 128, tá? Leia as historinhas em quadrinhos e em seguida respondam as questões. Oi, Mônica. Oi, meninas. Eu ganhei esta bonequinha super cara. Olha só o ursinho que eu ganhei no Dia das Crianças. Que legal. E você, Mônica, o que você ganhou? Um bolo de chocolate feito pela minha mãe. Um bolo? Não que eu não tenha gostado, mas porque é um bolo? Para comemorar o aniversário do meu coelhinho. Eu ganhei ele no Dia das Crianças e vocês estão convidadas para a festinha que eu fiz. No ano que vem, eu também vou fazer uma festa para minha bonequinha. E aí, né, vamos ver o que, é que a questão aqui está pedindo. Aqui na historinha, né, são 3 amigas, a Mônica, a Magali e a outra amiga, onde elas estão falando de presentes do Dia das Crianças. No caso, uma das amigas acabou enfatizando que ganhou uma bonequinha super cara, né? Ainda teve esse detalhe, super cara. Como se para ser super cara precisasse ser uma coisa boa, importante, né? E aí a Magali disse que ganhou o ursinho e a Mônica disse que ganhou um bolo feito da mãe dela para poder comemorar o aniversário do coelho, que foi há 1 ano que ela ganhou no Dia das Crianças. Então vamos lá, letra A. Mônica ganhou um presente bem diferente daquele que as amigas ganharam. O que ela fez com o presente que ganhou? No caso, ela ganhou o bolo e fez uma festinha para comemorar o aniversário do coelho e convidou as amigas para a festa. Nesse caso aqui, o que a história está mostrando é que nem tudo que você ganha, nem tudo que é caro é bom, e nem tudo que você ganha, que é comprado, por exemplo, em loja, né, que é uma coisa cara, como uma das meninas falou que ganhou uma boneca super cara, né? Como se a boneca, pelo fato dela ser super cara, quer dizer que ela é melhor do que o presente da Mônica, melhor do que o presente da Magali. Só que não, né? E não necessariamente precisa ser dessa forma. Nesse caso, a Mônica quis mostrar que o presente dela não foi caro, não foi numa loja de shopping, né? Não foi comprado numa loja de shopping. Foi feito pela mãe dela, com muito amor e carinho. E ela bateu os parabéns para o coelho dela. Então, foi tudo muito especial, né? Esse presente que ela ganhou. Aí a letra B está perguntando, na opinião de vocês, bons presentes sempre precisam ser comprados? Expliquem. Nessa questão aí eu não respondi, porque é a opinião de cada um da gente, de cada um de vocês também, tá? Quando a gente voltar para a aula normalmente no colégio, aí eu vou querer escutar a resposta de vocês. Combinado? Então, coloquem aí na página 129 que está falando de um texto, onde a gente vai ler agora, tá bom? Não custa nada, o nome do texto. Eu descobri que as coisas boas da vida não são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa. O teu abraço não custa nada. Um beijo não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo isso parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. O pôr do sol não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada.
Vento no rosto não custa nada, e quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. A flor do campo não custa nada, onda do mar não custa nada, a poesia não custa nada, a nossa história não custa nada, fruta no pé não custa nada, água na fonte não custa nada, banho de sol não custa nada, um bom amigo não custa nada, e quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Então, um belo texto, né? Para dizer que, justamente o que eu acabei de falar, que nem tudo que é comprado em loja, que é caro, precisa ser algo especial, não necessariamente, né? Então, a letra A tá perguntando o que significa dizer um bom amigo não custa nada, né? No caso, no finalzinho aí do texto tá falando, um bom amigo não custa nada. Então, coisas especiais da vida acabam sendo conquistadas, como, por exemplo, um bom amigo. E nem tudo na vida é comprado. E nem tudo que é comprado e nem tudo que não é comprado tem valor também, com certeza. Um bom amigo tem valor, a nossa família tem valor, né? Os nossos bichinhos de estimação têm valor. Então, o que significa dizer que um bom amigo não custa nada? Coisas que o dinheiro não pode comprar também tem muito valor, né? Letra B, só tem valor aquilo que o dinheiro pode comprar? Por quê? Tudo aquilo que nos faz bem tem valor. Então, a gente não está falando de valor de dinheiro, né? A gente está falando de valor que tudo aquilo que nos faz bem significa que tem um valor importantíssimo na vida da gente. Por exemplo, um abraço, um sorriso, amigos, família, os raios de sol ao amanhecer, a chuva que cai, a brisa da noite. Já preço é o custo monetário, dinheiro, produto, ou seja, é quanto se paga em dinheiro para comprar algo. Então, nem sempre, nem tudo que a gente compra não tem valor, no caso, né? A gente nem tudo que então, coisas que não são compráveis também têm muito valor na vida da gente, né? Letra C. Vocês também descobriram coisas boas na vida que não custam nada? Quais? Na volta da aula eu vou querer saber essa resposta, tá? Não tem a resposta aí, mas a gente vai ler quando a gente voltar para a sala, tá certo? Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido ainda mais. Próxima aula, que vai ser na sexta, ao vivo, a gente vai fazer algumas atividades do caderno de atividades, tá? Em sala mesmo, ok? A gente vai fazer todo o caderno de atividades e aproveito e faço uma breve revisão do capítulo 6, já que nós finalizamos absolutamente tudo do livro, tá? Em questão de conteúdo, a gente já finalizou. E todas as atividades do livro nós também finalizamos. Está faltando apenas as atividades no caderno de caderno de atividades que a gente vai fazer na sexta-feira. Combinado? Até lá!